Boa tarde, pessoal. Meu nome é Edgar Mantilla, eu sou engenheiro de processo, eu trabalho lá na coordenação de processos da CSN Mineração, tá, na unidade Casa de Pedra, lá em Congonhas. O tema do projeto aqui que eu vou apresentar, do nosso trabalho, é analisador do teor de sílica por análise de imagem para controle de processo. Bom, a apresentação está dividida basicamente em 6 tópicos, pessoal. Objetivo, introdução, metodologia, vou falar um pouco sobre alguns resultados, conclusão e, finalmente, alguns agradecimentos. Vou começar com o objetivo. Bom, basicamente, o objetivo do trabalho foi homologar e avaliar os potenciais ganhos do analisador multifuncional de particulados de respostas rápidas. Esse nome grande e complexo aí, para tornar a apresentação mais dinâmica, eu vou chamar o equipamento só de AMP. Tá? E o equipamento pertence à empresa Ivitec, e o ponto onde a gente fez esse teste, a gente estudou o equipamento, é na flotação em coluna da CSN Mineração. Aqui eu vou mostrar alguns objetivos específicos do trabalho. Tá? Primeiro, a gente avaliou a aderência do AMP com as análises do laboratório químico da CSN. A gente fez uma comparação dos resultados desses equipamentos. Segundo, a gente avaliou o potencial ganho na redução da variabilidade do teor de sílica do concentrado da flotação. Tá? E o terceiro, a gente avaliou o potencial ganho com relação ao consumo de reagente, mais especificamente a amina, né, que a função é coletora do quartzo e da sílica. Então, partindo para a introdução, eu gostaria primeiro de apresentar aqui a equipe do trabalho, né, composta por mim. Temos também o Júlio Tavares, técnico de laboratório, do Laboratório de Processos. Ele ajudou muito nessa parte de testes em campo, com equipamento. E o Fabiano Rocha, que é um engenheiro de controle e automação, que ajudou a gente na parte de sistemas, interface com sistemas de automação, sistema especialista. Beleza, esse slide aqui eu gostaria de mostrar para vocês um resumo do nosso fluxograma do processo produtivo, que a gente, da nossa planta de beneficiamento, a gente chama lá de planta central. Tá? Então, aqui a gente tem basicamente a etapa de classificação, tá? Onde a gente gera aqui os produtos de granulado e sinterfeed. Depois, uma etapa de deslamagem. Depois, a etapa de flotação, né? Então, está destacado onde o ponto que a gente testou o equipamento. Depois, tem aqui do lado alguns concentradores magnéticos e os espessadores. Então, a gente dando um zoom no processo de flotação de maneira bem simples, tá, pessoal? Está faltando alguns fluxos aqui, mas é só para mostrar para vocês que nós temos a etapa de Hofer, Cleaner, Recleaner e Scavenger. Tá? Nós temos lá 2 linhas idênticas, tá? E todo o processo de flotação nosso, ele é controlado pelo sistema especialista, né, um sistema de controle avançado, onde ele vai manipular as principais variáveis de processo e vai atuar lá na flotação em coluna. A gente sabe que o processo de flotação a gente acompanha e tem vários indicadores, né, como, por exemplo, recuperação metálica, recuperação em peso, e o teor de sílica no concentrado, né, que é o indicador que a gente vai acompanhar, que a gente está testando. Tá? É um indicador importantíssimo, que é a impureza da flotação e faz parte das especificações dos nossos clientes. Né? Só salientar uma coisa, que o processo de flotação, né, a gente tem uns concentradores magnéticos que vai compor o concentrado junto com a flotação em coluna, e a gente vai ter o produto nosso final de pellet feed lá da planta central nossa.
Bom, esse outro slide aqui da introdução, eu queria mostrar como que é feito hoje a análise do teor de sílica no processo de flotação, né? no concentrado da flotação. Tá? Hoje, atualmente, ela é feita no nosso laboratório químico, através de espectrometria de fluorescência de raio-x, tá? Em amostras de hora em hora. Tá? Então, se a gente for considerar todo o processo, desde a coleta, mais a preparação da amostra, mais a análise em si, a gente tem um tempo total aí de lançamento do resultado em torno de 2 horas, até 2 horas. Tá? Então, nesse gráfico aqui, a gente vai conseguir visualizar melhor. Né, o teor de sílica aqui no eixo Y e o eixo X aqui é a hora. Então, vamos supor que às 7 horas da manhã a gente comece a fazer a coleta. Tá? Então, de 7 às 8 da manhã, a gente tem, né, a composição da amostra, né, de várias alíquotas aí de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos. Então, a gente tem 1 hora, né, da amostra. E a preparação e a análise em si, que é feita no laboratório, aí vai de 8 até, no máximo, as 9 horas. Então, nesse ponto aqui é que a gente vai ter um resultado do teor de sílica de um distúrbio, por exemplo, aqui que a gente observou já por volta de 7,5, entre 7 e 7,5, que a gente já visualizou que o teor de sílica estava subindo, o nosso processo. Então, você vai atuar na flotação, né, na verdade, o sistema especialista vai atuar nas variáveis manipuladas, depois aí de 1h30, onde a gente iniciou o distúrbio na flotação. Então, esse é o nosso cenário atual, que a gente opera atualmente o processo de flotação em coluna. Então, para terminar essa parte de introdução, essa é uma foto do equipamento, tá, do AMP. A gente introduz a amostra seca, cerca de 200 gramas aqui em cima. Tá? Ela cai aqui em um disco, fica girando, e aí a superfície dele fica com material. E aqui é uma câmara de alta definição, onde ele vai filmar a superfície do material e, através de processamento e análise de imagens, ele vai te dar um teor de elemento químico e de compostos químicos, que é visualizado aqui na tela no monitor, do computador. Tá? Então, no nosso caso, a gente testou especificamente o indicador de teor de sílica no concentrado. Né? Eu gostaria de salientar uma coisa importante a gente falar, que esse equipamento ele é para indicação de tendência, né, pessoal? Ele não vai chegar a substituir um equipamento de laboratório, né, o espectrômetro de raio-x, que é certificado, tem toda uma norma em cima dele, né? Ele é auditável. Tá? Então, obviamente, esse equipamento ele tem que dar um valor próximo, tá? Mas o objetivo principal dele é indicar se o teor de sílica está subindo, se ele está estável, se ele está caindo, para a gente atuar, né, como controle de processo. Vamos partir agora para a metodologia. Basicamente, foram 3 etapas desse trabalho. Tá? A primeira é a construção do algoritmo e parametrização, né, do AMP. A gente enviou 100 amostras do nosso concentrado, das 2 linhas de flotações, para realizar essa etapa. A segunda foram os testes de comparação com o laboratório químico. Né? Foram separadas 37 alíquotas das amostras de rotina do laboratório químico para serem analisadas, ou seja, uma mesma amostra de rotina ela foi analisada pelo laboratório químico e pelo equipamento, e a gente vai verificar a aderência dele com o nosso valor de referência, que é do laboratório químico. E, finalmente, os testes industriais, tá? Onde o conceito do teste foi reproduzir um equipamento online, tá? E aí a gente inseria esses resultados no sistema de controle avançado. Essa fotinha aqui mostra, tá, o local onde a gente inseria, né, os valores que o AMP fornecia para a gente do teor de sílica. Tá? A operação normal do sistema especialista é com os resultados de laboratório. Então, nesse período de teste, a gente tinha um campo específico para o AMP. Tá? E a gente, vamos falar assim, a metodologia do teste industrial que a gente utilizou é o teste on-off. Tá?
Para quem não sabe, a gente operou um dia a flotação com o sistema especialista com o AMP operando, e o outro dia a flotação era operada sem o AMP, tá? Ou seja, operada normalmente. A gente vai intercalando os dias de operação dessa maneira, tá? E no total do teste industrial nós tivemos 40 dias de testes. Vamos partir para os resultados agora. Esse primeiro slide aqui é aquela etapa 2, né, da metodologia, que é a comparação com o laboratório químico. A mesma amostra, a gente comparar o resultado do equipamento com o laboratório químico. Então, nesse gráfico aqui está mostrando, né, a curva em vermelho é o resultado de sílica do laboratório químico e a curva em azul o resultado de sílica do AMP. Tá? Então, a gente consegue visualmente observar que ele tem uma boa aderência. A curva em vermelho, né, o resultado do laboratório está subindo, o AMP acompanha, se ele está caindo, também o AMP também acompanha o resultado do teor de sílica. Tá? Então, para a gente comprovar, né, quantificar essa aderência, essa indicação de tendência, a gente fez uma análise de regressão simples, né, com um modelinho aqui, onde o R ao quadrado deu 86%. Tá? Que para os parâmetros, né, para controle de processo, isso significa uma boa correlação entre os dados. Nesse segundo slide, já vamos mostrar aqui os resultados dos testes industriais. Tá? Primeiro, com relação à variabilidade do processo. O que a gente conseguiu capturar de ganho aqui? Nesse histograma, a gente consegue observar a curva em vermelho, os resultados do laboratório quando o AMP não estava operando, né, os resultados de teor de sílica quando não estava operando. Então, essa é a curva em vermelho. Em azul, são os resultados do laboratório quando o AMP estava operando. Né? O controle era feito pelo sistema especialista em ambos os dias. Tá? A única diferença é que o sistema especialista operava com o resultado do laboratório e o outro sistema especialista operava com os resultados do AMP. Então, nesse slide, nesse indicador de desvio padrão, a gente conseguiu reduzir na casa de 1,8 para 1,4, tá, o desvio padrão, que significa uma redução na ordem de 22%, tá, na variabilidade do teor de sílica. E para a gente comprovar, né, quantificar e comprovar esse número, a gente fez um teste de hipótese comparando o desvio padrão, tá, onde o p-valor deu menor que 0,05, então a gente comprovou estatisticamente que o desvio padrão é menor quando o AMP está em operação. Bom, esse outro slide mostra o resultado ainda dos testes industriais, agora com relação ao consumo de reagente, tá? Mais especificamente o consumo de amina, em gramas por tonelada. Então, no box plot aqui, nesse da esquerda, é o consumo médio da amina, que deu 26,3, né, 28,3, quando o AMP não estava operando. Tá? E o da direita aqui, 23,8 gramas por tonelada, eu falei com você, é gramas por tonelada, né, consumo específico, foi a média de consumo da amina quando o AMP estava em operação. Tá? Então, essa diferença de consumo é na ordem, se a gente for quantificar, na ordem de 9,5% na dosagem de amina. E alguns podem questionar como é que você pode comprovar que esses números não são iguais em função da sua margem de erro, da sua variação da sua massa de dados. Então, a gente fez novamente um teste de hipótese para comparação de médias, tá? Onde o p-valor deu menor do que 0,05, então a gente comprovou estatisticamente que a média de dosagem de amina é menor quando o AMP está em operação.
Como conclusão, né, e resumo aqui da apresentação, né, como conclusão, o equipamento ele mostrou ganhos expressivos no consumo de reagente, que a gente acabou de ver, e também na estabilidade do processo, né, da flotação em coluna da CSN. Então, os ganhos quantitativos, né, dando um overview do que a gente já falou. O AMP obteve boa aderência, uma boa indicação de tendências com resultados do laboratório químico, que são os resultados de referência nossos, onde o R ao quadrado deu 86% do modelo de regressão linear, redução de 22% da variabilidade do teor de sílica, no concentrado da flotação, né, gerando mais estabilidade ao nosso processo, maior previsibilidade ao processo. Redução de 9,5% na dosagem de amina, tá, gerando potencial ganho na redução de custo na ordem de R$ 560 mil por ano. Tá? Esse valor aqui foi atualizado com baseline deste ano, 2021. Essa é uma estimativa de ganho que a gente obteve. E, finalmente, maior velocidade de atuação na flotação. Vocês se recordam naquele slide de introdução que eu falei sobre o resultado que o laboratório químico, né, o tempo que ele fornecia para a gente o resultado de sílica? O AMP ele conseguiu uma média aí de cerca de 22 minutos, tá? Contemplando as mesmas etapas, né? Coleta, preparação da amostra, mais análise. Ele fornecia para a gente uma informação do teor de sílica aí, numa média aí de 22 minutos. Então, faz com que a gente consiga atuar com maior velocidade na flotação e alcançar os objetivos dessa etapa. Então, finalmente, para terminar, alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer ao Wellington Moreira, gerente de processo, lá da unidade Casa de Pedra, ao Fale Ribeiro, gerente geral de beneficiamento, por incentivar o trabalho desde o início até o final, ao Fabiano Rocha e Júlio Tavares, pela parceria, né, em todas as etapas do trabalho, ao Laboratório de Processo, pelo suporte, às equipes do Laboratório Químico e Laboratório Físico da CSN Mineração, e, finalmente, a Evitec, né, representado pelo Hugo, que está presente aqui, tá, pela parceria desde o início do trabalho e na conclusão do mesmo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Edgar, já tem 3 perguntas aqui para você. Já. Está vendo? A primeira do Fernando Vaz. Qual é a porcentagem de perda de minério após a flotação? Quanto de minério de ferro tem no rejeito? A gente tem, né, na flotação em coluna, que faz um papel de scavenger, que é um concentrador magnético, né? Então, a gente vamos considerar essa caixa preta flotação em coluna mais um concentrador magnético, que é aí que gera o nosso rejeito final dessa etapa de concentração. Ele está na ordem aí de 8% a 10% de teor de ferro no rejeito. Ok. Então, aqui seja a perda de minério após a flotação e quanto minério de ferro tem no rejeito. A outra, Luciano Perri. Existem estudos para a viabilidade de análise de granulometria, composição química ou umidade, tanto na mina quanto no porto? No porto? Bom, no porto eu não consigo responder porque eu trabalho lá na unidade Casa de Pedra em Congonhas. Tá? Então, na nossa unidade, a gente tem estudos, estamos estudando analisadores, por exemplo, de umidade online. Tá? Já foi feito também um estudo para possíveis analisadores de granulometria, mas especificamente na planta de beneficiamento. Tá? No porto eu não sei te falar, porque não pertenço lá à equipe do porto, mas especificamente na planta central, que a gente chama, né, na planta de beneficiamento em Congonhas, sim, esses estudos já foram feitos, alguns não deram um payback aceitável para a gente investir, e outros estão em andamento. Ok. Augusto Diniz, qual seria o próximo passo desse projeto? Próximo passo desse projeto, aprovação do orçamento. Porque esse os pequeno ganhos, detalhe, né? os ganhos capturados foram esses, né? Então a parte agora é
aprovação no ciclo de orçamento que está em andamento. Ok. Alguma pergunta aqui do presencial? Para o Edgar? Já levantaram a mão. A Paula está levando o microfone. É o Wellington, CSN Mineração. Parabéns aí, Edgar, pela apresentação, né? Eu participei de todo esse projeto aí junto com o pessoal, né? Parabéns para ele. Só para ajudar no Edgar numa resposta, hoje o nosso teor de ferro, né, final, no rejeito, ele está na última pilha em torno aí de 4% de ferro, mas nós estamos com uma média no ano de 6% de teor de ferro, só para ajudar o Edgar aí, que o Edgar ele olha a filtragem e tem algumas outras atividades, né? Só para ajudar o Edgar. E agora, parabéns aí pelo trabalho, Edgar. E se Deus quiser, nós vamos aprovar isso aí no orçamento, aí, no ciclo orçamentário desse ano, para introduzir isso aí ano que vem. Obrigado, pela complementação. Tem mais uma pergunta? Edgar, boa tarde. Luiz Henrique, da LLK, Engenharia para Inovação. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, pelo nível de técnico alto, bacana. Uma pergunta que eu tenho é, quando você escolheu como um trabalho estatístico a questão do uso do desvio padrão, ao invés de erro médio quadrático, alguma coisa do tipo, vocês levaram em conta isso, ou seja, tudo bem, vocês puxaram o R quadrado, é um erro quadrado alto, mas para analisar essa questão do erro e de desvio, por que vocês escolheram o desvio padrão e não outro método de análise dessa variação de erro? Ou média quadrática dos erros médios, ou só o erro médio, só para entender um pouco melhor. De novo, parabéns aí. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Bom, basicamente, né, vou reforçar o que eu tinha falado no início, né, o equipamento ele não vai substituir, ele tem que ficar próximo ao resultado de um equipamento de bancada, de laboratório, né. Ele tem um erro aí, eu vou falar assim por alto, né, de 0,3, 0,5 pontos percentuais, se a gente considerar o de laboratório como referência, tá? Então, como o objetivo principal é a indicação de tendência, tá? Então, a sílica está subindo, a sílica está descendo, então esse erro ele ficou em segundo plano. E ele é parametrizável, vamos falar assim, né? Ele é calibrado. Então, se você observa que ele está muito distante de um resultado de laboratório, o equipamento ele pode ser calibrado novamente em poucos dias com o minério nosso e esse erro ele pode ser reduzido. Tá? Então, não foi um indicador que a gente teve que a gente não concentrou esforços nesse indicador. Então, a gente pegou basicamente o desvio padrão, que é o principal, né, para a gente observar a variabilidade. Então, que é o principal objetivo do equipamento é a análise de tendência. Por isso que eu peguei bem forte na análise de regressão, né, e não foquei muito na parte de erro, porque ele é ajustável, o equipamento é calibrado em poucos dias na área, então isso aí, vamos falar assim, que estava dominado. Né. Ok. Mais alguma pergunta? Edgar? Não, já tem ali mais uma pessoa, levantou a mão. Oi, Edgar, boa tarde, parabéns pela apresentação. Jéssica, da área de validação de rotas, a Seco da Vale. É o seguinte, você já testou esse equipamento para alguma outra operação, algum outro tipo de material, além de pellet feed? Não sei se vocês têm aí separação magnética na sua área ou não. Boa tarde, Jéssica, obrigado pela pergunta. Não, a gente não testou ainda. O único ponto que a gente testou na CSN Mineração foi para flotação em coluna. Tá? Mas esse equipamento ele é versátil, ele pode analisar, se eu não estou enganado, até 6, 7 fluxos diferentes. Tá? A gente não chegou a analisar, você pode, por exemplo, analisar o rejeito da flotação, você pode passar também no equipamento, você pode pegar a alimentação da flotação, você pode pegar
também o concentrado de um separador magnético e também passar. A gente precisa calibrar, né, o equipamento para cada tipo de fluxo, mas especificamente para esse estudo a gente só pegou a flotação em coluna. Só mais uma outra pergunta. Eu vi que você ressaltou vários ganhos, né? Mas questão de limitações, tem alguma que você notou durante esses estudos aí que você fez? Questão de quê? Desculpa, Jéssica. Limitação, restrição. Limitação? Isso. Ah, tá. Questão de limitação, tem algumas limitações com relação à preparação da amostra, tá? Então, eu até mencionei na apresentação que a gente tentou simular um equipamento online. Então, o técnico de laboratório ficou pegando a amostra, secava, fazia a preparação dela e alimentava o equipamento. Depois ele voltava, pegava a amostra de novo lá perto do amostrador, ele fazia esse fluxo diariamente nos períodos do teste on-off, né, no período on. Tá? A gente simulou o equipamento online. Mas a gente pegou no mercado até com a empresa LLK que é possível a gente fazer uma preparação automática para alimentar o equipamento direto, porque ele precisa ser alimentado por um material seco, né? A gente pega a polpa, a gente tem que secar e alimentar ele. Então, essa preparação é o principal desafio para a gente implementar ele. Então, a gente estudou opções tanto com a Evitec, tá? Que está em fase de estudo, implementação já, essa parte de preparação automática, e outras opções também no mercado, como, por exemplo, a empresa LLK, que a gente trocou umas ideias, vimos algum projeto conceitual para aplicar também. Então, o principal desafio de implementar o equipamento é esse. Muito obrigada. De nada. Temos mais uma pergunta lá atrás, Fernanda, por favor? Ok. E eu tenho mais uma pergunta aqui também. Do digital. Boa tarde, Edgar, parabéns pelo trabalho. Meu nome é Hugo, eu sou da empresa Ivtec, que é a fabricante do equipamento. A Jéssica, né? É Jéssica? A Jéssica perguntou aí sobre aplicações e, pelo que eu entendi, em outros processos de concentração, né? Espirais, concentradores magnéticos. A gente já tem o equipamento aplicado já, funcionando e ajudando o controle desses processos já, tanto em espirais quanto em concentração magnética. Flotação também, tá? Análise a seco. Coleta a material em polpa e faz a secagem e desagrega o material e passa pelo equipamento. A análise do equipamento é 2 minutos. O que demora mais é a preparação de amostra, tá? Com relação às limitações, a parte de automação da preparação de amostra, ela já está em fase final de construção e a gente vai colocar o primeiro equipamento automático agora, meados de dezembro ou janeiro. Então, ele vai se tornar, foi bem identificado pela CSN lá, essa necessidade de automatizar o processo de preparação de amostra e agora em janeiro a gente vai estar com o primeiro projeto já contratado do AMP automático. Tá? E mais uma vez, parabéns, Edgar. Obrigado. Edgar, o AMP pode ser automatizado, podendo ter variações nas cédulas de bancada, nos níveis e com os coletores? Tudo isso em tempo real para garantir o melhor resultado? Essa pergunta é de Geraldo Lucas Silva Souza, técnico de controle de processos da Vale. Obrigado pela pergunta. Pelo que eu entendi, desde que ele se torne automático, né, que é esse desafio que a gente tem para tornar ele com a preparação da amostra automático, né, aí em conjunto com o equipamento sendo utilizado, como na CSN, junto com um sistema especialista, a resposta é sim. Então, é possível a gente deixar ele online e operando 24 horas com o sistema especialista, variando as variáveis manipuladas, né? Dosagem de amina, camada de espuma, velocidade de espuma e etc. Ok. Mais alguma pergunta? Edgar, muito obrigado pela apresentação. Obrigado.